Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa continuar crescendo e superabundando em nossas vidas até o fim. Amados, chegamos hoje, sexta-feira, ao final da lição desta semana, cujo tema era a pregação do retorno. O Cristo retorna, daquela situação, e aí há também um duplo sentido aí no retorno, porque a pregação de Jesus Cristo vai ter um retorno, vai ter um fruto de todo o trabalho que ele estava fazendo, das pregações, dos ensinamentos que ele fazia. A gente vai ver que esses ensinos vão tocar os corações das pessoas. Então, ontem, só para a gente recapitular rapidamente, para entender aqui o prosseguimento do assunto, já que é um tema continuado, lembremos que ontem, a discussão de Jesus Cristo com os fariseus perguntaram quem era ele, e ele falou assim: olha, eu tenho dito isso a vocês constantemente e vocês não entenderam ainda, E Jesus Cristo continuou dizendo para eles que ele tinha muito o que falar para eles ainda, Jesus tinha muito o que dizer, tanto para julgá-los, para ensinar eles, como para julgá-los das coisas que eles faziam, E Cristo deixou bem claro que era enviado de Deus. Deus o havia enviado e Deus merecia confiança. Eles precisavam ouvir a voz de Cristo, porque Cristo era apenas o enviado. E o enviado não faz sua própria vontade, o enviado faz a vontade daquele que o enviou. Então era muito importante que eles, os fariseus, dessem ouvido à voz de Cristo, porque a voz não era de Cristo. Se eles não simpatizavam com a pessoa de Cristo, pelo menos dessem ouvido à voz de Cristo, para de ser despertado com a palavra de Deus, porque Deus é quem estava mandando Jesus Cristo falar tudo aquilo, Pois bem, então hoje, dando continuidade a esse raciocínio, nós temos aqui a pergunta número 11, que diz assim: de forma simples e direta, que disse Jesus dele mesmo e do seu Pai, do nosso Pai, do seu Deus, do nosso Deus? O que ele disse? João capítulo 8, versículo 28 diz assim: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Que coisa, Você deve estar se perguntando, como é que Jesus Cristo, repetindo tantas vezes que as palavras não eram dele, que tudo que ele fazia não era ele que fazia, era o Pai que fazia, através dele. E tem muita gente ainda teimando contra o próprio Jesus, contra o testemunho direto da própria pessoa de Cristo. Cristo dizendo: eu não sou Deus. O que está sendo feito aqui não é eu, não. As palavras não são minhas. Esse poder não é meu. É o Pai que está operando através de mim. É o Pai que está mandando eu dizer essas palavras. O tempo todo, Aí o homem teimoso vai dizer: não, Jesus não sabe, quem sabe sou eu. Jesus não sabe, não. Eu quero dizer que ele é Deus e pronto. É mais ou menos isso. É uma cegueira tão terrível, que a gente fica realmente até sem entender por que as pessoas não examinam as Escrituras com cuidado, para não contradizer a própria pessoa de Cristo da qual ele está falando. É igual os fariseus de antigamente, que Cristo dizia o que era, dizia o que veio fazer, mas eles não queriam entender. É a cena, As coisas se repetem de novo hoje, Que tristeza, Então, Cristo aqui vai dar mais um sinal, vai falar agora para os fariseus, que perguntaram quem ele era, Vai dar aqui mais um sinal, vai usar mais uma linguagem tipológica. Ele já tinha utilizado essa linguagem com o mestre deles, o mestre Nicodemos, que o procurou. E nós já estudamos aqui, quando estudamos o capítulo 3 de João, Nicodemos perguntou, fez umas perguntas para Cristo, E Cristo disse: olha, Nicodemos, sabe aquela serpente
que foi levantada lá no deserto, no tempo de Moisés, aquela serpente de bronze, e quem olhasse para aquela serpente seria salvo, né, não morreria da picada das serpentes venenosas que estava atacando lá o arraial, por culpa do povo, porque o povo trouxe abominação para o meio deles, né? Aí Cristo falou assim, olha, assim como aquela serpente foi levantada no deserto, para quem olhasse para ela seria salvo, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado sobre a terra. E quando ele for levantado sobre a terra, a todos seria atraído para ele. Levantado sobre a terra, acima da terra, ou seja, quando ele ressuscitasse, subisse ao Pai, né? Quando ele fosse levantado na cruz do Calvário, ali era o ponto principal, e a partir dali tem a ressurreição, e ele é levantado definitivamente para o Pai, né? Olha que coisa, meus amados, que linguagem, né? Cristo está dizendo a mesma coisa para aquele povo, que ele disse a Nicodemos, quando o Filho do Homem for levantado, quando vocês levantarem o Filho do Homem, né? Eu imagino que eles nem, de novo, não estavam entendendo o que Cristo estava querendo dizer, né? Eu acho que eles entendiam assim, será que ele vai cair? Não é? O que ele quer dizer quando for levantado? Levantar e derrubar era uma linguagem muito simples utilizada por aquele povo, principalmente Cristo falando em aramaico, que era uma linguagem muito simples. Cristo não falava no hebraico erudito, aquela linguagem dos mestres, ele falava uma linguagem simples. Ora, mas eles entendiam o que Cristo estava dizendo aqui, né? Ou seja, alguém vai derrubar no sentido de colocá-lo no chão. E levantar significa pegar alguém que está aqui e levantar no sentido ou de colocar de pé ou de exaltar, de levantar para cima, acima de alguma coisa, colocar numa posição, né, numa certa altura. Levantar, Cristo está dizendo, quando o Filho do Homem, quando vocês levantarem o Filho do Homem, que coisa, ó, saberão que eu sou, que eu sou. Aqui existe nessas versões aqui, existe umas certas tendências, né, para tentar forçar a barra em relação a Jesus Cristo, mas existe mais de 130 versões, né, mais antigas, inclusive todas as versões hebraicas, né, as versões que dizem ser mais fiéis à língua do povo de Jesus, né, a língua que Jesus falava, que o texto diria aqui, saberão quem eu sou. Quem? Né? Vocês saberão quem eu sou. E aí, continuando, ele diz assim, ó, e que nada faço de mim mesmo. E vocês saberão que eu nada faço de mim mesmo. Vocês saberão que eu sou enviado de Deus e que Deus é quem opera através de mim. E vocês, ao me rejeitarem o Filho de Deus, vocês estão rejeitando o próprio Deus. Por quê? Porque quando vocês não escutam as palavras que eu estou dizendo, as palavras de Deus, vocês estão desobedecendo ao autor desta palavra. Ele continua dizendo, mas eu falo exatamente o que o Pai me ensinou. Isso é muito lindo. Por isso que Cristo, em cada fala que ele passa ali, que ele ensina aos líderes religiosos, aos seus discípulos e às multidões também, ele sempre está deixando bem claro que ele veio, além de fazer inúmeras missões, além de cumprir uma série de requisitos do plano que o Pai desenhou para ele, para nós, Cristo, acima de tudo, ele veio ser o nosso exemplo, né? E quando ele diz assim, eu falo exatamente como o Pai me ensinou, eu falo exatamente aquilo que o Pai tem me dito, ele está exatamente sendo o nosso exemplo. Nós, como servos de Cristo, que nos dizemos, que professamos ser servos de Deus, nós não devemos perder tempo falando as nossas próprias palavras. A gente tem que se deter na Bíblia, que é a palavra de Deus. Tudo que a gente falar tem que estar baseado nas Escrituras Sagradas, porque tem muita gente aí, diz que é crente, que conhece, que é religioso, cristão e tal, mas quando abre a boca só fala filosofia, não cita um verso bíblico.
ele não abre a boca e não cita a Bíblia, como está escrito lá nas Escrituras, né? Eles não citam as Escrituras. E aí nós temos que seguir esse exemplo. Cristo veio para ser o nosso exemplo e a gente tem que fazer como ele fez. Essa é a maneira correta. Continuando, amados irmãos, vamos agora aqui para a última pergunta desta lição, a pergunta número 12, que diz assim: os religiosos e os fariseus, porque os religiosos também eram fariseus, né? Ou seja, os religiosos, principalmente os da seita dos fariseus, não quiseram entender o que Cristo estava tentando ensinar para eles. Aquela exortação bonita que ele estava fazendo. Mas e os demais? E os demais que estavam ali presentes, que participavam da multidão ali, da quantidade de pessoas que estavam por ali escutando, né? Os fariseus não queriam. Os representantes dos líderes religiosos e os próprios líderes religiosos não queriam entender. Cristo poderia dizer o que dissesse, eles não queriam entender. Mas e os demais? Vamos ver o que diz o texto aqui. É João, capítulo 8, o versículo 29 e o 30 diz assim: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Depois que Cristo disse tudo aquilo que ele tinha dito, né? Olha, vocês estão perguntando quem eu sou, e eu tenho dito para vocês várias vezes, e vocês não querem entender, né? Eu estou aqui não é para fazer minha própria vontade, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando eu for levantado sobre a terra, vocês vão saber quem eu sou de fato, né? Então, Cristo, depois de dizer todas essas palavras, os fariseus não quiseram muito saber não, mas havia um povo ali na multidão que acreditou em Jesus Cristo, que mediu tudo o que eles viram, o que eles ouviram, né? Escutaram tudo que Cristo citou, quando Cristo citava a Bíblia, né? Eles estavam ali. Eles viam também os prodígios, milagres potentosos que Deus fazia através de Jesus Cristo, comprovando que ele era enviado de Deus. Então, apesar da liderança daqueles bajuladores dos líderes, que eram enviados pelos líderes para investigar, para monitorar a vida de Jesus Cristo, por onde quer que Jesus Cristo ia, eles iam atrás, perturbando a vida de Cristo, né? Cristo não podia ensinar ao povo livremente, porque eles queriam ter o domínio, só quem podia ensinar a eles. Então, a vida de Jesus era, como diz na linguagem popular, né? A vida de Jesus era um inferno, porque eles viviam 24 horas perseguindo Jesus Cristo. Eles não queriam nada com a verdade, nada com Cristo, eles não queriam nenhum tipo de rivalidade, eles queriam dominar sobre tudo e sobre todos. Eles queriam exclusividade na pregação do Evangelho. Olha só, nem Jesus Cristo teve. No céu, né, quando o dragão saiu a enganar, né, com as suas pregações lá, o dragão com a sua cauda com engano, né, conforme diz Isaías 9,15, a cauda significa engano, saiu a enganar os anjos do céu, as estrelas do céu, arrastou até essa parte da estrela do céu com a sua cauda, enganando. E nem por isso no céu foi impedido que ele abrisse a boca e falasse. E aqui na terra, Jesus Cristo também teve a grande rivalidade vindo, né, por parte dos demônios que colocavam no coração dos homens a cobiça pelo poder, né, pela dominação dos homens, pela opressão dos seres humanos, para que eles pudessem se manter como reis, como sacerdotes, como prefeitos, governadores, príncipes, líderes em diversos escalões da hierarquia. Pois é. Então, esses homens, terrivelmente, nunca iria permitir que Cristo pregasse livremente. Eles eram contra Jesus Cristo. Mas o povo que estava escutando ali, o povo que estava em busca realmente da salvação, não estava, né, que sabia que não ia chegar a uma posição de rei nunca, eram pessoas humildes, camponeses, pobres trabalhadores. Essas pessoas que estavam
mais preocupada numa liberdade, numa salvação, diante de tanta opressão que eles viviam, essas pessoas encontraram na voz de Cristo, no ensinamento de Cristo, uma esperança. E eles acreditaram no que Cristo estava dizendo, porque havia uma questão simples de se entender. Jesus Cristo havia curado leprosos, cegos de nascença, coxos, surdo, mudo, cego, né? Pessoas endemoniadas. Eram milhares de pessoas, não era uma pessoa. Eram milhares que davam testemunho do que Cristo havia feito na vida delas. Agora, aquele povo da multidão, o povo sincero, que não estava a serviço do Sinédrio, aquelas pessoas olhavam e mediam. Olha, Jesus aqui, humilde, sendo acusado por todos os líderes religiosos. Esse faz muitos milagres. Ensina conforme a palavra, de maneira profunda, sem ter nunca estudado na universidade deles. Esse só pode vir de Deus. Como é que um homem ignorante, um homem que não teve a oportunidade, ignorante culturalmente, né? Que Cristo nunca foi ignorante. Ignorante segundo o julgamento dos homens. Não segundo Deus, nem segundo o próprio Cristo, nem segundo o Espírito, né? Nada disso. Então, quando eu falo ignorante, é no sentido do julgamento do Sinédrio. Olhando aqui com o olhar do Sinédrio, olhavam para Cristo e viam ignorante, porque Cristo não tinha estudado na universidade deles, não tinha sido educado por um dos seus grandes mestres, né, que eles tinham, tal. Então, para eles era difícil. E o povo, quando olhava aquele homem que eles julgavam ignorante, com toda aquela sabedoria, até os soldados que foram prender ele voltaram: ninguém fala como aquele homem. Olha que impressionante era aquilo. Então o povo, medindo tudo isso, não, esse homem só pode ser o Messias. Como é que alguém sem nenhuma estrutura, não tem dinheiro, não tem fama, não tem reputação acadêmica, teológica, não é? Não tem poder político, não tem poder financeiro, ele não tem essa influência dos líderes religiosos, ele não tem nada disso. E ele faz o que faz, então só pode ser o Messias. Então a multidão, por mais que os líderes tentassem abafar, impedir a propagação da verdade, do verdadeiro evangelho que Jesus Cristo ensinava e preparava pessoas para ensiná-lo no futuro, né, no futuro próximo, mesmo eles tentando, eles não conseguiram. E Cristo, olha, insistindo ali, pregando a verdade, diante de um sistema poderosíssimo, sozinho contra tudo e contra todos, né? Mas no poder de Deus, sozinho porque não tinha apoio dos homens, mas com Cristo estava somente Deus e os céus inteiros, né? Os anjos tudinho com ele. Então, infelizmente, a liderança, que deveriam ser os primeiros a se converter, os mais estudados da Bíblia, seriam os primeiros a enxergarem e aceitarem, foram os únicos cegos. O povo mais simples e humilde, que não tinha o conhecimento da palavra de Deus, eram aqueles que enxergavam a fé, enxergavam o entendimento da palavra, e houve salvação. Houve salvação como o próprio Cristo havia predito desde o início da sua jornada. Meus amados, que nós possamos ser humildes de espírito, e pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para que a gente possa aprender segundo a palavra e não segundo a tradição dos homens. Há muitos equívocos por aí, porque as pessoas têm entendido a palavra segundo a interpretação de algum homem e não segundo o óbvio sentido do texto, que o texto está dizendo, sem alterar o texto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor coloque sobre nós o seu Santo Espírito para que o entendimento da sua palavra seja a abertura da porta para que todas as bênçãos recaem em nossas vidas.